Fluminense e Boca Juniors farão a grande final da Copa Libertadores. É o que você vai acompanhar no podcast de hoje. Olá, eu sou Luiz Cabral e seja bem-vindo ao Comentando Esportes, um papo de torcedor para torcedor. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja ouvindo. Como vocês estão? Estão bem? Que semana que foi essa, hein? Olha, quarta e quinta-feira não decepcionou, tirando o primeiro jogo da LDU, mas não decepcionou. Jogos da Libertadores não decepcionaram, e é o que a gente vai comentar hoje, né? Então, antes, temos novidades, né? Se você for lá no Instagram e pesquisar Comentando Esportes, você vai achar o nosso perfil. Isso mesmo, entramos no Instagram, né? Siga lá o nosso perfil no Instagram, @Comentando Esportes, ou pesquise naquela barrinha lá de pesquisa também, Comentando Esportes, que vai seguir o nosso perfil oficial e também vai ficar por dentro também de algumas coisas que pode acontecer, informações também. Vai ter enquete também, dependendo do número de seguidores que chegar lá. Aqui também eu vou fazer enquetes também, né? Então vai lá, siga nosso perfil no Instagram, né? @Comentando Esportes, tudo junto, né? @Comentando Esportes, tudo junto. E também, se você está aqui e não segue o nosso perfil aqui no Spotify, siga no Spotify, tanto no Spotify, Google Podcast e também no Amazon Music. Siga o nosso perfil. Se puder deixar aquela avaliação de 5 estrelas, vai me ajudar bastante. E vamos começar, não deixa eu parar de rolar aqui, e vamos começar a falar sobre os eventos que tivemos nessa semana de quarta e quinta-feira. Bom, pela musiquinha que você ouviu aqui, então, da nossa transição, a gente vai setorizar, em vez de falar por datas, né, o que aconteceu terça e quarta, a gente vai fazer o seguinte: vamos setorizar esse podcast, vamos setorizar pelos eventos. E a gente vai começar falando da Libertadores, né? Vamos falar da Libertadores, vamos falar do jogo mais emocionante que tivemos nesse semana, nesse jogo da Libertadores, que foi o jogo entre Fluminense e Internacional, né? Por mais que o jogo do Palmeiras e Boca Juniors tenha saído para os pênaltis e tal, o jogo do Fluminense e Internacional foi muito brigado. Foi o melhor jogo da rodada, tecnicamente. Melhor jogo da semana, um jogo brigado lá e cá, que teve a vitória do Fluminense de virada em cima do Internacional, né? O primeiro gol do Internacional foi do Gabriel Mercado, e um lance muito engraçado é que na hora do escanteio ainda estava aparecendo a propaganda do Mercado Livre, né? Esse podcast não é patrocinado, mas poderia. Mas tinha aparecido a propaganda do Mercado Livre, e tava assim, tipo, Mercado Livre, e na hora que cruzou, realmente, o Gabriel Mercado tava livre na hora do gol. Então, foi muito engraçado que até a propaganda estava avisando que o Gabriel Mercado estava livre para fazer o gol, e mesmo assim a defesa do Fluminense não se atentou, né? Então, realmente foi complicado. E acontece que o Internacional, mesmo apesar do jogo brigado, o Internacional saiu na frente no primeiro tempo, 1-0. Mas acontece que o segundo tempo, ainda com o jogo brigado, o Fluminense começou a ganhar mais território no jogo ali, o Internacional ainda segurando.
E o que acontece é que o John Kennedy vai lá e fez um gol de empate para a equipe do Fluminense, né? Fez o gol da equipe do Fluminense, o John Kennedy. Ele tinha entrado no segundo tempo também, né? Só para lembrar, ele tinha entrado no segundo tempo. E o segundo gol foi do Germancano. O Germancano foi lá, fez o gol. E até um detalhe também é que ele já fez, depois do jogo lá, ele comemorando lá e falando: vamos Boca, vamos Fluminense. Então ele já estava torcendo para que tivesse esse confronto na final, né? E assim o Cano foi lá, fez o L de novo, né? Fez o L de novo e assim o Fluminense avança para a grande final. Vai disputar a final em casa, pois a final da Libertadores será no Maracanã. E outro detalhe também do Internacional. O Internacional teve a chance de poder, se eu não me engano, era de empatar o jogo novamente com o Valência. E algumas estavam vendo nas redes sociais, algumas pessoas comparando esse gol que o Valência ele perdeu, comparando com o Diego Souza em 2012, do jogo entre Vasco e Corinthians, né? Na Libertadores, né? Que caso aquele Diego Souza ele foi lá e fizesse o gol, né? Ia ajudar bastante o Vasco a se classificar para a próxima fase. Então, era a época quando o Vasco estava embaçado, né? Em 2012. Então, algumas pessoas comparando. O que vocês acham? Vocês podem comentar aqui, podem responder a caixinha de perguntas aqui. Também podem deixar no Instagram também. Podem deixar lá no Instagram e a gente conversar um pouco sobre isso também. E, portanto, o Fluminense e Internacional avança o Fluminense vai para a grande final e o Internacional, infelizmente, não tem como voltar para casa porque já está no Brasil. Então agora é focar no brasileiro. E agora falando do jogo que acabou agora há pouco, né? Agora há pouco para essa sexta-feira, o Palmeiras e Boca Juniors fizeram um baita jogaço. O primeiro tempo, o Palmeiras muito apagado. O Palmeiras estava muito apagado no primeiro tempo. Não criou nada no primeiro tempo. E o Boca Juniors fez o dever do visitante, que é de fazer um gol e segurar a partida. O Boca Juniors fez o primeiro gol com Edson Cavani. Só para lembrar, esse foi o primeiro gol do Cavani na Libertadores, né? Foi um grande gol do Cavani. E o Palmeiras estava realmente perdido em campo, mas aí o Abel Ferreira foi confiar na molecada, colocou o Endrick para jogar, o Kevin também foi jogar também. E aí acontece que o Palmeiras começa a jogar bastante. Chegou o Marcos Rojo. Ele foi lá, né? Portanto, o Marcos Rojo, se lembrando, foi quem fez o gol da vitória em cima do Racing nos pênaltis, né? Se lembrar, né? Marcos Rojo, ele tomou um cartão amarelo aos 6 minutos do segundo tempo. E depois aos 21 minutos do segundo tempo, ele chega num carrinho completamente necessário no jogador do Palmeiras e ele foi expulso. Ali o jogo mudou bastante. Ali o jogo mudou, o Palmeiras começou a atacar. Foi um festival de cartão amarelo para a equipe do Boca Juniors. Eles começaram a fazer muita cera. E o Piquerez foi lá e fez o gol de empate do Palmeiras. 1-1. O jogo indo para os pênaltis.
os jogadores do Boca começaram a enrolar um pouco, começaram a se jogar no chão, a cair, enrolar. O goleiro também já sabiam que os pênaltis eram o melhor resultado para eles. E dito e feito, eles seguraram o placar até os pênaltis, né? E acontece que o Palmeiras perde por 4-2 para o Boca Juniors nos pênaltis. Já começando com um detalhe, que o Cavani foi o primeiro a bater o pênalti do Boca Juniors e perdeu a primeira cobrança. O Cavani, que fez o gol do Boca Juniors no tempo normal, ele que para ser colocado primeiro para ganhar confiança na equipe, ele perdeu o pênalti. E aí acontece que o Rafael Veiga e o Gustavo Gomes, depois ambos um ou outro, perderam o pênalti, pois o Romero defendeu. Então, o Romero, né, o Sérgio Romero, foi um grande nome, um dos grandes nomes desse jogo do Palmeiras, do Boca Juniors, né? Que, rapaz, ele defendeu 2 pênaltis, então é um goleiro que, se caso o jogo aqui na final for no Maracanã, for com os pênaltis, então o Fluminense tem que tomar muito cuidado, porque o Romero defende muito bem. E hoje ele mostrou que nos pênaltis para ele não adianta temer que ele vai defender pênaltis. Então, realmente, o Fluminense, se for para ganhar essa Libertadores, tem que tentar disputar no tempo normal e não jogar para os pênaltis, senão vai ficar muito complicado para eles. Então é isso. Fluminense e Boca Juniors disputam a grande final da Libertadores e o jogo será no Maracanã dia 4 de novembro. Aqui apenas um aviso bem rápido aqui enquanto estava fazendo a edição. Eu esqueci de falar que o Boca Juniors ele chegou agora na final sem ter vencido uma partida no mata-mata. Então, os jogos que ele jogou desde as oitavas de final até a semifinal, o Boca Juniors não venceu nenhuma partida. Então ele chega à final sem ter ganhado uma partida, né? Todos os jogos que ele jogou foram empates. E ele se classificou nos pênaltis os 3 jogos do mata-mata. Um pequeno detalhe. Vamos continuar com o nosso podcast. Agora falando de Sul-Americana, não tem muita coisa pra falar sobre Sul-Americana, porque o jogo de terça-feira a gente já comentou aqui no episódio de quarta. Se você ainda não ouviu, escute lá, né, sobre a Fortaleza, que o Fortaleza se classificou. O Corinthians, resumindo, o Fortaleza no primeiro tempo foi bem brigado, mas no segundo tempo o Fortaleza dominou por completo. O Corinthians ainda tentou descontar no final do jogo, mas o Fortaleza se classificou e o Fortaleza está na final. Mais detalhes sobre esse jogo no podcast de quarta-feira que a gente postou aqui. Se eu não me engano, é o episódio número 14, se eu não me engano. E também, para não ter tanta coisa para falar também sobre a Sul-Americana, Defesa e Justiça e LDU 0-0. Foi um jogo muito morto, muito cansativo de assistir. Para ter uma noção, eu estava pretendendo assistir um vídeo de um canal que eu sigo sobre Fórmula 1, sobre a temporada de 86. Eu estava pensando em assistir esse vídeo depois. Eu fui assistir esse vídeo na estreia, que é 8 horas da noite, porque o jogo da LDU e da Defesa e Justiça estava muito chato, estava muito complicado de assistir. Defesa e Justiça não estava atacando, parecia que já tinha aceitado a derrota. A LDU segurando o placar para não tomar nenhum gol. O jogo foi um 0-0 morto, muito ruim, né? E é ruim tanto para os dois times, né? Tanto a Defesa e Justiça que não mostrou querer atacar a LDU, para pelo menos tentar fazer um gol, pelo menos. E a LDU segurando o jogo ali e nem fez nenhum gol para tentar
mostrar, né, que olha, eu vou chegar na final e posso golear você. Mas não, foi um jogo bem morto, ambos aceitaram seus resultados e ninguém quis correr atrás de nada. Foi um jogo muito ruim, muito complicado, né? Então, Fortaleza e LDU farão a grande final da Sul-Americana e o jogo será no Uruguai. Agora, não me recordo muito bem aonde será o jogo da final. Trarei mais informações mais para frente. Mas Fortaleza em busca do título, o primeiro título nordestino, né? O primeiro clube nordestino a tentar a ganhar uma competição continental, né? Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nessa grande final da Sul-Americana. Uma passadinha bem rápida, só para falar da Liga dos Campeões. Só para dar uma passadinha bem rápida que no grupo da morte já temos, acho que o primeiro morto, né? Que é o PSG. O PSG tomou uma sova do Newcastle, tomou 4-1 do Newcastle. PSG agora sem Neymar, tá só o Mbappé, né? E é triste pelo Mbappé que o Mbappé tem que carregar um time meio complicado nas costas, né? Tem o Marquinhos que joga lá também, que eu admiro bastante ele, né? Mas infelizmente o PSG está numa situação complicada. Agora perdeu o Neymar agora também. É um time meio complicado. E no grupo da morte também o Borussia Dortmund empatou com o Milan 0-0, né? Eu falei, esse jogo é um dos jogos que eu esperava que fosse bem brigado. Também um jogo bem brigado também foi o Barcelona contra o Porto, 1-0 Barcelona, né? O Barcelona jogo fora de casa, né? Foi um dos jogos que eu falei que era um jogo para ficar bem atento. E também Red Bull Leipzig perdeu para o Manchester City, que já era bem esperado. O City vai atropelar todos nesse grupo mesmo, né? O grupo G. E o Manchester City vence por 3-1 o Red Bull Leipzig. E assim comentamos sobre os jogos da Liga dos Campeões da Europa. Final de semana de futebol vai começar no sábado, né? Teremos 3 jogos, aliás, nem 3 jogos, né? São 3 jogaços, né? Pra gente poder acompanhar, né? Pra gente acompanhar. E, aliás, um detalhe antes de falar dos jogos do Campeonato Brasileiro, é que na rodada 26, é que essa vai ser a última rodada antes da data FIFA. Então, já vou avisar aqui, porque provavelmente o próximo podcast vai ser um episódio mais longo. Eu vou fazer um podcast apenas pós-jogos da seleção brasileira. Então, para não ter um conteúdo muito raso e tal, então não ter nada para poder comentar com vocês, eu vou fazer um podcast pós-jogos do Brasil e depois voltaremos ao nossa programação normal. O que vocês acham? Tá tudo bem? Vocês podem deixar o feedback também, se vai ser bom para vocês ou não, lá no Instagram mesmo também. Siga no Instagram, @comentaNoSports, ou também pode deixar na caixinha de pergunta também, que eu estarei respondendo a todos vocês, ok? A rodada começando sábado, às 4 da tarde, teremos Goiás e Bahia, o jogo dos afogados, né? O jogo dos afogados, se eu não me engano, o Bahia está em 18º, isso mesmo, Bahia está em 18º, e o Vasco na 17ª, e o Goiás, se eu não me engano, está na 16ª colocação, pois empurrou o Vasco para a situação de rebaixamento após o empate com o Botafogo na última segunda. Então esse é um confronto praticamente direto entre ambos, né? E esse jogo promete, né? Esse jogo promete a briga dos afogados. Às 6h30 da noite, teremos Vasco da Gama e São Paulo. Esse jogo promete, é o campeão da Copa do Brasil contra o Vasco, que
parece que tinha dado uma engrenada, mas depois voltou a falhar um pouco, mas ainda assim pretende ser um dos maiores jogos da rodada também. Só não será o maior que o jogo das 9 horas da noite, no horário nobre do futebol aos sábados, né? Que é Corinthians e Flamengo. Será o primeiro clássico, se eu não me engano, o primeiro clássico do Mano Menezes treinando o Corinthians. E o Flamengo, que já tivemos essa semana algumas informações que terá o técnico Tite, só que ele será confirmado após a data FIFA, né? Que teremos durante a próxima semana. Então, e óbvio também, nunca gostaria de ser anunciado antes do jogo contra o Corinthians, né? Porque o Tite fez muita história com o Corinthians, né? 2012 tá aí pra dizer. E assim teremos Corinthians e Flamengo nas 9 horas da noite. E no domingo teremos a chuva de jogos do Campeonato Brasileiro, né? Ao todo teremos os 1, 2, 3, 4, 5 jogos, né? E assim teremos às 4 horas da tarde, aliás, 3 jogos às 4 horas da tarde. Teremos clássicos, né? Teremos clássicos às 4 horas da tarde será só clássico, né? Teremos Fluminense e Botafogo. Fluminense, o atual finalista da Libertadores, contra o Botafogo, que antes estávamos dizendo que o título já estava reservado para ele. Agora não podemos dizer muita coisa, pois 7 pontos de diferença, segundo colocado que é o Red Bull Bragantino, já começa a ligar aquele sinal de alerta. Então, esse jogo vai ser muito importante para o campeonato em si. Outro jogo que também é importante é Palmeiras e Santos. Palmeiras, que agora foi eliminado na Libertadores, agora vai entrar com foco no Brasileiro. E com isso, o Palmeiras deve ir com força total para cima do Santos, que está tentando também sair daquela zona de rebaixamento. Não sair da zona de rebaixamento, já está fora, mas tentar sair dessa zona dos afogados, né, para tentar respirar um pouco. Respirar também é o Internacional, que após essa derrota contra o Fluminense, vai logo enfrentar logo o Grêmio. Então o Internacional não vai respirar, que após a eliminação contra o Fluminense ainda tem o Grenal ainda para disputar, também às 4 horas da tarde, né? Às 6h30 teremos Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Esse jogo também se tornou importante após o Bragantino assumir a segunda colocação no campeonato. E com isso, esse jogo já começa a se tornar bem importante. E também teremos Atlético Mineiro e Coritiba, né? O Atlético Mineiro tentando uma vaga para a Libertadores e o Coritiba tentando fazer o máximo possível para sair da zona de rebaixamento ali, para tentar fazer o máximo possível para não ser rebaixado automaticamente, mas eu acho que vai ser bem complicado. E também, fechando a noite também, às 6h30, teremos Fortaleza e América Mineiro. Fortaleza, o atual finalista da Sul-Americana, contra o América Mineiro, que também trazendo seus esforços para não ser rebaixado automaticamente já de cara, mas também, como falei, é um time que eu também aposto que já será rebaixado também para esta temporada. Faltou um jogo? Sim, faltou Cuiabá e Cruzeiro, mas esse jogo estará marcado para o dia 14 de outubro, às 9 horas da noite. Então, já fiquem atentos. Teremos mais uma vez a tabela com jogos a menos, mas esse jogo
podemos dizer que não fará tanta diferença na tabela. Então é isso. Esses são os confrontos do Campeonato Brasileiro desta semana. Então, meus amigos, é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam esse podcast até aqui. Muito obrigado. Vamos curtir esse final de semana. E aí, sextou. Né? Vou aproveitar esse final de semana para assistir Loki. O que vocês pretendem fazer esse final de semana, além de assistir os jogos também? Vamos lá, mandem aqui na caixa de perguntas também. Mandem lá no Instagram. Provavelmente posso fazer algumas postagens. Farei algumas postagens também nessa semana nesse final de semana no Instagram. Então fiquem atentos, né, ao nosso perfil. Sigam o nosso perfil @comentáriosports. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. E um ótimo final de semana para vocês. E até segunda-feira com o resumo do Campeonato Brasileiro deste final de semana. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau. Sextou!